Lucas 15, irmãos. Enquanto nós estávamos adorando, Melissa nos induziu em certo momento a agradecer a Deus, nos lembrando dos seus benefícios, e me veio uma oração de gratidão que me fez olhar para trás. Eu fiquei com vontade de compartilhar com a igreja a minha gratidão. Nós vamos embora amanhã de manhãzinha. Nós nos esforçamos bastante para tirar alguns dias para nós nesses 25 anos. Faz uns 20 que nós estamos fazendo planos para poder durar. E não saiu nada do jeito que a gente planejou todos esses anos. Tudo diferente. Para fazer tudo o que a gente sonhou, precisaria de bem mais dinheiro do que a gente tinha. Mas nós não ficamos nem um pouco tristes, muito pelo contrário. Esses dias aqui foram maravilhosos. Foram dias de rememorar esses 25 anos, de agradecer a Deus, de lembrar dos nossos filhos, das pessoas preciosas que passaram e que ainda estão conosco na nossa vida. Tivemos o privilégio na cerimônia na semana passada de ter alguns dos nossos padrinhos de casamento de novo presentes, nos abençoando outra vez para renovar esse ciclo. Isso para nós tem um significado muito grande. A minha oração era, Senhor, muito obrigado, porque as minhas maiores conquistas estão dentro da minha casa. E eu louvo muito a Deus. Eu não tenho muitas histórias para contar, do tipo, olha quão grandes coisas eu fiz. Mas isso não me incomoda. Porque eu posso falar da minha casa, do meu casamento, dos meus filhos, como uma grande conquista que Deus me deu. Isso para mim é muito, muito significativo. Espero que seja para cada um de nós que estamos aqui. Lucas 15, eu quero trazer uma reflexão para nós nessa noite, já no espírito da escola em sua presença, tomando o exemplo do Senhor Jesus. Quando pessoas religiosas se sentiam incomodadas com as coisas que ele fazia, com o porquê que ele fazia. E o capítulo 15 de Lucas, inteiro, é dedicado por Jesus para responder uma só pergunta. Talvez uma atitude rigorosa com o texto bíblico, nós nunca devêssemos utilizar, na minha opinião, essas 3 parábolas individualmente, porque as 3 foram ditas para responder uma mesma pergunta. Não é? Não há nada de errado em primeira instância, mas nessa noite eu queria que você refletisse comigo nessas 3 parábolas, e aí nós vamos ler praticamente o texto do capítulo inteiro, se não incomodar muito, para que você refrigere a sua mente sobre o que Jesus disse quando os fariseus lhe fizeram uma pergunta. Eles lhe perguntaram algo que está logo no primeiro versículo, o que incomodava esses homens muito, o estilo de vida de Jesus Cristo, que para eles e para muitas pessoas era um rabino, um rabi, um mestre, só que tinha uma conduta um pouco diferente. Para os fariseus e para as outras castas de religiosos, o povo de Deus, o povo eleito, era separado no sentido de nunca se misturar. Não era dado ao santo estar no meio de gente suja. E é nesse sentido que o capítulo se desenrola. Vamos ler. A partir do versículo 1. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou esta parábola: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros.
Chegando à sua casa, chama os amigos e os vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. E Jesus ainda disse: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vestam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis nem entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. E ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para você, e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Pode conseguir um pouquinho de água para mim, por favor? Zé estava nos dizendo, irmãos e irmãs, sobre nos sentirmos estranhos, como se estivéssemos mudando, sem nem mesmo entendermos muito o que, porquê e para onde, em movimento, abandonando algumas convicções, absorvendo outras, perguntando para Deus o que Ele quer, depois de uma vida inteira ouvindo das pessoas o que Deus quer. Já aprendemos teologia, já aprendemos dogmas, já aprendemos as declarações de fé da igreja evangélica, mas parece que tem algo dentro de nós que continua aí, né? Nos instigando a conhecer e reconhecer a vontade de Deus. Eu fico tentando imaginar como Jesus era. Não gosto da ideia de pensar nele como um rebelde revolucionário, como alguns tendem a pintar, embora você percebe nitidamente traços de inquietude em Jesus. Ele nunca se deixou modelar
pelas opiniões das pessoas. Humanamente falando, o Senhor Jesus foi um homem que andou fundamentalmente sobre suas convicções mais sinceras e mais profundas. Tirando aqui o fato de ele ser filho de Deus, Deus encarnado homem, pensando nele como gente, como agente, Jesus, ele estava resolvido dentro de si a viver sua vida, sem levar em consideração as opiniões alheias. Não fazia isso para desrespeitar as pessoas, mas não aceitava cabresto. Principalmente quando os tais cabrestos queriam tolir dele a sua autoridade e a sua missão. A pergunta que os homens fazem para ele, já descrevi os fariseus para vocês nesse contexto. Os fariseus acreditavam profundamente que gente pura tem que se separar de gente impura. E infelizmente, pessoal, no nosso contexto cristão evangélico, ainda vigora o conceito de que santidade é você não ficar perto de gente suja, pecaminosa, errada. Por isso, muitos de nós, ao nos convertermos, entre aspas, abandonamos nossas famílias, não queremos ir mais nas festas de comemoração de nossas famílias, porque nossos familiares bebem, se prostituem, ouvem música que nós não aprovamos, e algumas delas não são para ser aprovadas mesmo. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o nosso conceito de santidade é que a gente tem que ficar longe dessa gente. E é nesse sentido que Jesus estava sendo questionado. A pergunta dos fariseus é: por que é que você come com gente que não presta? Por quê? Por que você se contamina? Por que você pega na mão de gente que anda no pecado todo dia? Por que é que você dedica tempo da tua vida para gente que abandonou a própria vida? Se entregou. Está vivendo o seu destino do jeito que quis viver. E você, mestre, você vai na casa dessas pessoas, você se contamina com o ambiente delas, você se suja com o palavreado delas. Essa é a pergunta dos fariseus. Gente suja. Essa atitude de separar as pessoas entre quem é bom e quem é ruim, não é uma dádiva. Tentei ser irônico agora, não sei se consegui, mas é para ser. Não é uma dádiva dos religiosos. A sociedade é assim. A sociedade é discriminatória, sempre é. É difícil ser justo. Não está em nós, gente, praticar a justiça como Deus a quer. Mesmo para nós, como igreja. Nós não estamos prontos para ser justos. Não estamos prontos para dar para as pessoas o que elas realmente precisam. Nem eu e nem você, não é uma acusação. Dias atrás eu estava conversando com o Rafael, presumo que muitos de vocês conhecem, ele é um filho que eu tenho, Rafael Reis, e estávamos falando sobre um irmão lá de São Paulo, bem conhecido, que acolhe pessoas na sua casa é aberta, ele não tem nem a chave. Gente de rua, travestis, prostitutas, moram todos com ele. Tem mais de 20 pessoas morando na casa dele, ele só tem o quarto dele com a esposa. E a gente discutindo, estávamos nós quatro, nós estávamos indo jantar. Falei: Rafael, eu não estou pronto para fazer isso. Eu não estou pronto. Eu quero até, mas eu sinto que eu não estou pronto. Não estou falando isso para dizer que o irmão está errado e que eu estou certo, e nem o contrário. Só estou assumindo, eu não estou pronto. Já pus muita gente na minha casa, tem 3 morando comigo agora lá, que não são meus filhos. Meus filhos estão fora, eu tenho 3 jovens, uma menina e 2 meninos morando comigo. Já hospedei pessoa que chegou na cidade, não tinha para onde ir, ficou 3, 4 meses na minha casa. Mas tem um nível de gente que está lá embaixo, que eu preciso descer mais. Eu estou falando do Adriel agora, tá? Não estou falando de vocês. Eu sei que eu preciso. Eu tenho consciência de que eu não estou pronto para ser justo com essas pessoas, como elas precisam, para manifestar Deus para elas, como elas precisam ver Deus em mim. Mas eu sei que é isso que Deus quer. Não sei de que maneira, não sei se na casa de todos nós vai ter que ter gente de rua, não sei. Não é para nós criarmos um sistema, mas eu tenho certeza de que o texto que nós lemos, ele está na Escritura para nos mostrar o que Deus espera de nós com relação ao mundo. As pessoas que não prestam. Nosso olhar precisa estar aberto para quem nos ensinaram a vida inteira a não olhar, os invisíveis, que começam na nossa família e vão até os lugares mais terríveis da terra, gente.
E quando Jesus olha para ele serenamente, Jesus não ficava bravo com as perguntas, coisa que eu tenho dificuldade também, hei de confessar. Ele olha para eles e fala: eu vou responder para vocês por que eu como com essa gente. E ele conta uma parábola. A parábola de uma ovelha que se perdeu. E aqui eu quero pedir sua licença para confrontar um pouco a sua teologia e a minha teologia, porque confronta a minha também. Vou pedir para você de antemão, não me julgue. Somente me escute e reflita. Jesus usa uma imagem. A parábola nada mais é do que uma imagem que nos referencia um dado maior. Deus é um pastor. É isso? O mundo, as pessoas do mundo são como ovelhas. Uma delas some. E o pastor vai atrás dela e larga as outras todas. Quando Jesus se coloca, ou coloca Deus no lugar de um pastor que tem um coração capaz de ir atrás de uma ovelha, o Senhor Jesus está admitindo fatos que nós não estamos prontos para admitir. Primeiro, Ele está admitindo que se é o pastor quem cuida das ovelhas, o pastor do rebanho tem a responsabilidade sobre o rebanho, se a ovelha está perdida, a responsabilidade, e eu me atrevo a dizer, a culpa é do pastor. É por isso que ele vai. Não é a ovelha a responsável por estar perdida, porque a ovelha não sabe voltar para o aprisco. Nenhuma ovelha sabe. Infelizmente, por bem ou por mal, a ovelha é um animal burro. Lembre-se disso todas as vezes que um pastor te chamar de ovelha. É bom. Eu morei no estado de Santa Catarina por 4 anos e, curiosamente, do lado de um alemão, cuidava de ovelhas, um lugar lindo, uma paisagem bucólica maravilhosa onde moramos. E uma vez eu conversei com o seu Manche sobre o porquê ele, todo dia, quando o tempo virava, ele ia lá no pasto e punha as ovelhas dentro da casinha delas lá do aprisco, que é como uma casinha na casa do seu Manche. E ele contou, ele disse que se você não for buscar, ela toma chuva e fica resfriada. É ou não é burra? Não burra no sentido pejorativo que a palavra tem para nós seres humanos, de dizer, Dino, você é burro. Ela simplesmente não tem capacidade, não está nela cuidar de si mesma. Então, quando Deus se coloca na figura do pastor que vai, ele está assumindo que ninguém vai chegar onde ele quer se não for por ele. É isso que ele está assumindo. Jesus está dizendo para os fariseus, eu sento com essa gente, porque se depender delas chegarem onde vocês estão, elas nunca vão conseguir. Elas não vão conseguir. Jesus também está assumindo que o propósito da salvação, da restauração, da reconciliação com Deus e da recuperação das pessoas está nas mãos de Deus e não nas mãos das pessoas. E nós precisamos reformular nossa teologia e nossa visão de mundo. Quando nós andamos pela rua, quando nós vemos o que está errado, quando nós vemos gente que não deu certo na vida, perceba-se dentro de você, você não tem um conceito formado de que aquelas pessoas estão assim porque escolheram estar assim. Porque essa é uma barreira que nos limita a ir para o mundo. Nos limita a repartir o nosso pão e nos preocupar com as pessoas. Voltando a falar da questão de pôr gente dentro de casa, irmãos, hospitalidade é um dever bíblico. Só que a nossa cultura pós-moderna nos fez abandonar, nós nem fazemos questão. Nós lemos as cartas paulinas, onde o apóstolo Paulo fala de hospitalidade, e não percebemos que não colocamos ninguém dentro da nossa casa. Nem para hospedar de passagem, quanto mais para morar. Não está nos seus projetos de vida repartir aquilo que Deus te deu com outra pessoa. Sabe por que eu estou citando isso? Não é para te acusar, mas para te abrir os olhos para o fato de que a nossa cultura está sufocando a voz do Evangelho em nós. Porque essa voz do Evangelho, esse chamado de Deus para o mundo, ele é altamente comprometedor do nosso modo de vida. Jesus está nos comprometendo.
Quando nós assumimos a tarefa da evangelização, do cuidado com o mundo, nós estamos assumindo a responsabilidade de ir até aonde a gente que não presta está. Porque nós entendemos que se nós não formos, elas não chegam. Nós também precisamos reformular nossa teologia da santidade e entender que andar com quem não presta não vai nos sujar, ou vai? Ter comunhão, ter amizade com gente que traiu, não vai fazer com que a gente traia também. Andar com gente que bebe não vai nos embebedar nem nos fazer beber. Tratar com pessoas adúlteras não vai nos fazer adúlteros. A única coisa que vai acontecer é que vai mexer com a nossa reputação. Ter contato com quem não presta põe em xeque o nosso lugar no mundo e demonstra a nossa opção de vida. A igreja do Senhor Jesus está sendo chamada e convocada a fazer uma opção pelos que não prestam, uma opção pelos pobres, uma opção pelo indigente, uma opção pelos excluídos da própria igreja. A igreja é uma coisa muito interessante, é um organismo com um duro coração para perdoar. Uma pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, ela adulterou, esquece. Nunca mais vamos olhar para ele como se fosse puro. Sempre será uma adúltera ou uma adúltera. E o Senhor Jesus, na parábola da ovelha perdida, está nos chamando a repartirmos com Ele a responsabilidade de ir atrás de quem nunca vai conseguir chegar. Amém. Nós estamos dispostos? Segunda parábola, Jesus fala de uma moeda perdida e diz que uma mulher foi lá, percebeu que tinha perdido algo dentro da sua própria casa, uma coisa que ela tinha valor, que para ela tinha valor. Essa é uma coisa interessante nas três parábolas. Os entes, a ovelha, o filho, a moeda, são coisas preciosíssimas, tão preciosas que quando são encontradas, faz-se uma festa para elas. No caso da moeda, talvez seja o que menos signifique para nós, não é? Ou seja, dentre as três, o que menos pareça ter valor, mas o contexto mostra uma pessoa que não se conforma em perder uma coisa tão perto dela. A parábola da moeda perdida mostra uma mulher que não perdeu a moeda andando na rua, como no caso da ovelha, não foi lá nos confins da terra. A moeda caiu dentro de casa, está perdida debaixo do nariz, está muito pertinho. Ela varre a própria casa, ela não vai varrer o quintal. Ela acende lâmpada, eu preciso achar minha moeda. A parábola da moeda perdida fala, Jesus comunica a nós esse interesse por quem está vazando pelo meio dos nossos dedos. Amigos, irmãos, pessoa que já andou com a gente, pessoa que já queimou igual a gente. Quanta gente sentou do teu lado, quanta gente prometeu amor eterno por Jesus junto com você e não está mais. Quanta gente que a gente sonhou junto e vazou dentro da casa. Dentro da casa, não é longe. Quanta gente está morrendo dentro do próprio ambiente da igreja. Quantos sonhos sendo desfeitos, perdidos. Às vezes a nossa teologia de perdição é muito vinculada à questão da salvação do céu e do inferno. Por isso a gente só tende a pensar em pessoa perdida quando ela sucumbe no pecado, porque aí a nossa teologia faz sentido. Ah, ela se perdeu. Mas gente, tem gente se perdendo dentro da casa, na própria teologia, tem gente se perdendo nos próprios planos, tem gente se perdendo o tempo inteiro. Corações que vão apagando, vão esfriando. Inclusive o nosso. Olhe lá se você já não esfriou. Olhe lá se você não vem se perdendo, porque a alma às vezes fala, cuidado, você não está bem. Mas é coragem para falar para os outros que a gente não está bem. Eu não estou bem.
Eu não sinto que eu estou bem. Eu estou amando coisas que eu não amava mais, que eu não deveria amar de novo. Mas eu sei que eu estou amando. Eu não estou bem. Ninguém vai chegar num culto como esse, levantar e falar: olha, pastor Adriano, já que o senhor está falando sobre isso, eu estou mal, viu? Nós vamos sair daqui serenamente, disfarçados. Não vamos ter coragem de abrir para os irmãos e dizer: olha, minha sexualidade está indo para o espaço, meu casamento está por um fio. Não vamos falar. Quizá vamos dizer para um ou outro de maior intimidade, se é que temos alguém assim. No demais, vamos ficar agonizando dentro de nós mesmos. A gente só percebe esses perdidos, essas dracmas, quando elas desaparecem de repente. Como os nossos grandes pregadores, ministros, apóstolos, profetas, que sobem igual um rojão, explodem e desaparecem. O que mais me assusta disso é que nesse ambiente religioso, aquilo que nos levanta é também o que nos destrói. O lugar que nos exalta é o lugar que nos julga e nos condena. A liderança é o caminho mais curto para você morrer espiritualmente. O anseio por ter posições eclesiásticas é uma semente de Satanás no nosso coração. Caio Fábio, lá nos idos dos anos 90, chamava de síndrome de Lúcifer. De querer ser grande num lugar onde Jesus mandou todo mundo ser pequeno. Quantos de nós podemos ser uma dracma que ninguém enxerga dentro da casa, hein? Esses dias atrás eu estava compartilhando, foi na sexta-noite, estava compartilhando no grupão, né? Pequeno grande grupo, como é o nome? PGzão. Com os homens sobre questão relacional, falando sobre Atos 16, quando Paulo conhece Timóteo. Ele tem uma atitude tão inusitada. Diz que ele pega Timóteo, vê que todo mundo é testemunha do Timóteo, e ele cata o menino, ele leva para um lugar e circuncida o menino, não é? Ou seja, corta ali e faz uma operação de fimose no Timóteo. Na verdade, uma operação cerimonial judaica. E o texto diz, o evangelista Lucas diz lá que ele fez isso por causa dos judeus. E eu falei para os irmãos: isso não me entra na cabeça. Paulo não era gente desse tipo, de ficar fazendo coisa para os outros verem. Então, para mim, é um texto incógnito da Bíblia, fica um mistério para mim, mas eu sei de uma coisa: depois que Paulo colocou a mão nas intimidades de Timóteo, eles nunca mais foram os mesmos, eles nunca mais conseguiram olhar no olho um do outro e ser as mesmas pessoas. Aquilo mudou a atitude de um para com o outro permanentemente. E nas suas epístolas, Paulo vai falar de Timóteo: Timóteo, meu verdadeiro filho. Paulo era solteiro, não tinha filho natural. E quando ele fala de meu verdadeiro filho, não é meu verdadeiro filho no ministério, é meu verdadeiro filho de verdade, filho mesmo. Ele sentia a partir daquele momento da circuncisão como se Timóteo tivesse saído das suas entranhas. E aí o que doía em Timóteo doía nele. Esse é o contexto daquela experiência de Paulo com Timóteo. Irmãos, nós precisamos recuperar isso uns pelos outros. Filipenses capítulo 2, Paulo começa a ler aquele maravilhoso texto que é um cântico, uma grande oração da igreja primitiva sobre o exemplo de Jesus Cristo, que se humilhou a si mesmo. Mas ele começa a falar: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele vai falando e ele pede para que a igreja tenha entranhados afetos, ou seja, mistura dos intestinos. O original ali de entranhado é intestino. Afeto das entranhas, uma coisa que nos mistura. Se dói em você, dói em mim. Se alegra você, me alegra também. Por quê? Porque nós estamos indo na contramão disso. A nossa sociedade, a nossa geração está indo no rumo da frieza, da indiferença. A gente vai perdendo pessoa e não sofre, irmãos. Estão comigo? Eu fiz uma pergunta para os homens lá: quantos amigos de mais de 10 anos que você tem? Faço para você, pensa aí. Quantas pessoas que caminham com você há mais de 10 anos? São poucas. Se você tem muitas, não, já deu, você é uma raridade. Porque as pessoas vão ficando e a gente nem sofre mais. Inclusive no contexto de ministério, a utilidade do relacionamento é tão grande que a gente precisa mais do baterista do que o sujeito que é o baterista.
Se o cara não toca mais, não quer vir, está transando com a namorada, resolver ir para a balada, a gente põe outro baterista e fica tudo bem. A gente faz por um novo baterista que a gente fazia pelo antigo. Não é a pessoa, é o que ele representa. Isso se chama utilidade. As pessoas ficam perto de nós e compartilham da nossa vida enquanto prestam para alguma coisa. Quando não prestam mais, a gente descarta. Não fazemos conscientemente, mas é a estrutura da nossa sociedade e é o rumo que a igreja tem ido também. Utilidade. Veja lá na sua vida, na sua jornada, se você não foi deixando alguém pelo caminho. Veja lá na sua jornada, você não está vendo indiferença. Porque se nós agimos assim, nós conspiramos contra o princípio do valor do ser humano que está expresso nessas 3 parábolas. Jesus está dizendo aqui que ele insiste em ter relacionamento com quem não deveria, porque essa gente é importante para o seu Deus, é importante para ele. E é esse o caminho que o Senhor nos chama para trilhar como igreja. A gente tem que ir atrás de quem não traz, não agrega valor para a gente. Temos que aprender a pôr na nossa mesa quem não agrega valor para a gente. Pouco tempo atrás eu e Gisele estávamos cuidando de um casal de pastores, tudo quebradinho lá. A denominação usou, quando quebrou, bem típico, né? Pôs de lado, largou lá numa cidade, tirou o cargo, a mulher trabalhando, eu conheci ela ainda pastora, sabe aquelas pastoras dinâmicas que trabalham dia e noite, cuidando de vidas, aquela coisa aí. De repente eu vejo ela com uma bicicletinha lá em Jundiaí, indo trabalhar de doméstica. Nada contra, mas eu sabia que o coração daquela mulher não estava ali, sofrendo. O marido não conseguiu um emprego, foi trabalhar de frentista num posto. Nada contra, mas olha o desvio, o coração triste, o coração não ardia por ganhar dinheiro por essas coisas. Pior, o dinheiro era muito pouco, eles estavam vivendo pessimamente. A gente recebeu lá em casa, começaram a caminhar conosco. Um dia eu falei, vamos fazer um agrado para eles. Pegamos eles, levamos numa tipo uma cafeteria para comer uns lanches, umas coisas assim. Eles ficaram todos emocionados. E aí ele solta: nunca levei minha mulher para comer num lugar desse. Mas não era um lugar, irmãos, não é o Fazano. Não sei se vocês conhecem o restaurante Fazano em São Paulo, é o restaurante mais chique de São Paulo, não sei qual que é daqui de Fortaleza, Coco Bambu. Não é. É numa cafeteria, pelo amor de Deus. Esse cara nunca, em 20 e tantos anos de casamento, sentou com a esposa para comer. Só cuidando dos outros, só cuidando dos outros, só cuidando dos outros. Quando eles precisaram, ninguém cuidou deles. Ali, debaixo do nosso nariz. Quanta gente, não está se perdendo debaixo do nosso nariz. Que é um amigo teu. Se ele não vem na igreja, a gente não tem tempo. Se for para sentar com ele num barzinho, que é o lugar que ele vai, e ele pedir a cervejinha dele, a gente não senta porque pega mal. Eu sou pastor, o que vão falar de mim? Não posso, eu vou me contaminar. Mas Jesus disse que quando aquela mulher acha a sua dracma, ela fica muito feliz. Por último, o Senhor Jesus fala que aquela gente que não presta, que Ele está comendo junto, é como um filho ingrato. A parábola do filho pródigo fala de 2 filhos que não tinham noção do que é ser filho, porque não desfrutavam da paternidade. O pai queria que eles percebessem que o melhor da casa não era a herança, era ele. Assim como o melhor do céu é Deus, é Jesus, não o céu. Mas eles não conseguiam desfrutar, nem o que foi embora, nem o que ficou. A gente vê isso na fala do que ficou, né? Nunca você me deu nada. Eu não te dei nada, garoto. Mas esse é o problema quando nós vamos caminhando para essa gestão dos interesses. A gente se esquece das prioridades. Pessoas precisam ser prioridade sobre as coisas. Sempre. Todo o tempo. Quando Jesus, e aqui é interessante o regime da parábola do filho pródigo, porque o pai não vai atrás do filho, como no caso da ovelha perdida. Aqui o regime é outro. Todo dia
pai sai na estrada, olha e fala: será que é hoje que meu filho volta? Eu sempre gosto de contar essa historinha, já contei, eu acho que lá na escola da presença. Uma vez eu estava dando uma aula e falando disso, o coração de Deus para aqueles que se perdem, para os pobres, né? E falando dos indigentes. Qual que é a atitude profética da igreja para aquelas pessoas que estão na rua? A gente traz, dá banho, troca de roupa, corta o cabelo, faz a barba, enche o estômago, fala do amor de Cristo e ama essa pessoa. Ela vai embora, daqui a um mês ela volta tudo suja, fedida de novo. O que a gente faz? Faz tudo de novo. E depois, uma terceira vez, o que a gente faz? Tudo de novo. Aí uma senhora falou: pastor, precisa ver também, né? Até quando vai ficar dando banho, trocando? Essa pessoa não quer nada com nada. Eu falei: é simples, irmã, se fosse seu filho, até quando você faria? Ela ficou me olhando assim. Eu falei: é verdade. Porque não é seu filho, mas é filho de alguém. É filho de alguém. Só que a gente não sente. Mas eu tenho uma amiga, nós temos uma amiga cujo irmão foi morador de rua por muitos anos. Agora melhorou, agora é traficante de droga. Verdade. Fiquei sabendo que toda vez que eu vou em São José do Rio Preto, eu pergunto: como está teu irmão? Aí há pouco tempo ele tinha voltado para a igreja, agora desviou de novo, cansou de ser pobre, está morando num baita apartamento, é traficante. Mas por muitos anos ele foi viciado em crack, morador de rua. Eles iam, ela e a mãe saíam na praça do centro da cidade levar comida para o filho. Você sabe lá o que é isso? Você não sabe, filho. Nós não estamos nem perto de imaginar o que dói o coração de um pai por um filho nesse sentido. Não passa pela nossa cabeça o que é ter alguém que a gente ama. Você dormindo com a cabeça no travesseiro de espuma da NASA e sabendo que o teu filho está debaixo, esse é o ponto. Não dói na gente. Mas precisa doer. Tem que doer. A gente não pode mais querer se esquecer dessas coisas, porque o Senhor está querendo nos lembrar que enquanto nossa vida prospera, a de alguém afunda, e esse alguém é importante, é filho de um pai, e Deus está esperando por ele todo dia, e é por isso que a gente vai buscar, é por isso que a gente não fica indiferente, é por isso que a gente reparte o que tem, é por isso que a gente leva para casa e dá banho, é por isso que nós vamos desenvolver obras sociais, é por isso que nós vamos montar lugares para acolher essa gente. Não é porque é um trabalho da igreja, mas é porque eles são filhos de alguém, e podia ser o meu. A parábola do filho pródigo coloca todos os seres humanos na condição de filhos de Deus. A nossa teologia nos ensina que eles são criaturas. A nossa teologia diz que se eles não levantarem a mão num culto de domingo, eles não são filhos. Assim como a Igreja Católica Apostólica Romana ensina que quem não é batizado lá é pagão. Nós só mudamos, adaptamos a doutrina de outra maneira, mas para a nossa consciência ficar tranquila, nós dizemos que eles não são filhos. Eles são só criaturas. Comparamos aos cachorros, que também são criaturas. Mas na parábola do filho pródigo, quando Jesus é questionado por que é que ele vai na casa de vagabundo, ele fala: porque eles são filhos. Não são criaturas, eles são filhos de Deus. O meu pai ama eles como me ama, e eu preciso estar com eles. Estão me entendendo, gente? Nossa teologia precisa crescer, gente, porque a culpa da nossa indiferença para com o mundo é da nossa própria teologia, que nos faz ficar à vontade com quem não presta. A conclusão desse texto e a conclusão dessa maravilhosa explicação de Jesus é que a nossa atitude precisa ser de nos aproximarmos. Nós, como igreja, precisamos perder o medo de estar perto de quem não presta. Eu quero encorajar você nessa noite a ter uma atitude com quem não presta. Começa pela sua família, com aquele tio beberrão que fala de cada 5 palavras, 4 são palavrões. Começa com alguém da tua casa que você virou as costas. Aqueles parceiros que não são da igreja, que só pensam em sexo, prostituição e bebedeira. Lembra deles. As suas amigas de má fama da faculdade, do ambiente de trabalho, que saem com os patrões e com os amigos de trabalho, e que todo mundo diz para você que é uma vagabunda. Lembra dela? É dessa gente que eu estou falando nessa noite, e que Jesus Cristo está falando nessa noite.
de gente que a gente se desvia para não se contaminar. Na ótica de Lucas 15, Deus está nos chamando para perto delas. A conclusão que eu faço sobre as 3 parábolas e sobre a resposta de Jesus é que no contexto da salvação dessas pessoas, a atitude que nós temos para com elas é muito mais importante do que a resposta que elas têm para com o mundo. Não importa se elas vão ir para a igreja. Não importa se elas vão ser evangélicas ou não. O Senhor está chamando a nossa atenção para com a nossa atitude. É isso que está em jogo aqui. Do que nós fazemos. Eu espero de todo o meu coração que nesses anos que se acertam, que Deus está chamando a nossa atenção, despertando o nosso coração, nós tenhamos o prazer de sermos questionados por outras pessoas também, por causa da nossa atitude para com a gente que não presta. Eu oro a Deus para que Deus te faça um agente de transformação na vida de alguém que não presta. Eu oro a Deus para que a sua casa seja um lugar de abrigo para pessoas que não prestam. Eu oro a Deus para que o Senhor restaure o poder da hospitalidade na nossa cultura. E que nós possamos receber gente e acolher gente sem ter medo de ser contaminado por essas pessoas. Amém? O nosso Evangelho, nesses próximos dias, seja profundamente um Evangelho de inclusão, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, gente. Vamos orar? Vamos orar. Podemos ficar de pé um instante? Amém, Senhor. Senhor, abriu mão de toda a sua glória e se tornou um homem humano, alguém acessível a nós. O Senhor viveu ao lado de Judas, de Pedro, tantos outros homens tão cheios de defeitos. E o Senhor não hesitou em dar a eles os seus dias, o melhor da sua atenção. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos ensine e nós possamos, Pai, possamos ser curados dessa síndrome, Senhor, de espiritualidade, de santidade, que aos pouquinhos, de uma forma tão sorrateira, elas foram penetrando o nosso jeito de ser. E nós, Senhor, fomos nos tornando tão especiais, tão santos, fomos nos tornando tão cristãos, tão cheios de uma espiritualidade, de profecia, de palavras proféticas, de línguas estranhas, que deixamos de ser humano, deixamos de ser pessoas maleáveis. E isso, Senhor, foi nos deformando, nos tornando tão exigentes, nos tornando, Senhor, tão rancorosos. Isso tem gerado, Senhor, na nossa vida, no nosso dia a dia, tanta solidão, tanta decepção, porque nós não estamos preparados para aqueles que são falhos. Nós estamos falando aqui, Senhor, dos indigentes, mas na verdade, na nossa vida particular, quanta dificuldade nós temos, Senhor. Aqui, nesse lugar onde nós estamos, nós temos preferências. Nós queremos, Senhor, eleger pessoas, escolher, discriminar, porque nós temos, Senhor, sido afetados por esse jeito, por essa deformação religiosa, mas nós estamos aqui, Senhor, nesta noite. E nós queremos te pedir, mais uma vez, Senhor, que a nossa humanidade seja, Senhor, um canal que atraia as pessoas. Porque os pecadores, eles não tinham medo do Senhor.
eles se sentiam bem ao seu lado, de tal maneira que o texto que nós lemos, Senhor, nos diz que eles foram até Jesus, porque eles gostavam. Os pecadores gostavam.